tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros que entram no país norte-americano acertou em cheio o setor de rochas naturais. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira de Rochas Naturais, Thales Machado, e o vice-presidente, Fábio Cruz. Thales, bem-vindo aqui aos estúdios da AS Brasil, Fábio também. Então, nós estamos há 15 dias aí que entrou em vigor essa tarifa extra aí de 40%, elevando aí no total 50%. Como é que vocês avaliam esse cenário inicial aí dos 15 primeiros dias? Bom, Kikina, ainda está um momento de extrema turbulência, né? As empresas ainda estão bastante... Tem muita dúvida, na verdade, porque parte das rochas entraram na lista de exceções, que são os quartzitos, mas há um problema muito grave com a classificação das rochas, porque não há uma descrição geológica tão minuciosa na hora de classificar tanto o NCM quanto o HTS-OS, que é a classificação que os americanos dão. Então, há uma insegurança ainda muito grande, há uma turbulência ainda muito grande acontecendo, e como entidade, como associação, a gente está fazendo um trabalho forte de pleitear a inserção dos granitos e dos mármores, que é o que mantém essa tarifa de 40% extra, na lista de exceções, para que a gente possa ter esses materiais também isentos, assim como os quartzitos hoje estão. Na verdade, sim, como o Fábio falou, parte da produção das rochas naturais realmente ainda estão tarifadas ainda, né? E a gente tem dois polos muito importantes aqui no Espírito Santo, que é o polo de mármore no sul do estado e o polo de granito no norte do estado. Quer dizer, a mineração em si de mármore está no sul e de granito está no norte. Existe várias empresas que têm uma concentração muito grande para os Estados Unidos. Vendem também para outros mercados, como vende bastante para o mercado brasileiro, para o mercado nacional. Mas tem assim, uma dependência assim, do mercado americano. E além desses dois grupos de empresas que a gente está muito preocupado, nós também estamos muito preocupados com os prestadores de serviço. Lá na nossa região, na região sul, tem as empresas exportadoras, né? E tem em torno de umas 100 empresas que são pequenas empresas prestadoras de serviço para essa... Assim, você abre uma empresa, começa a exportar. Vamos supor que você está exportando 30 containers mês com seus equipamentos. Seu comercial sobe, vai para 50. Até você montar uma indústria, aumentar a sua indústria, vai 1 ano, 2. Então, esse polo de pequenas empresas presta serviço para essas empresas que começam a vender mais que a sua produção. E essas empresas são muito dependentes dessa exportação, muito, muito, muito. Eles não têm comercialização, eles só prestam serviço. E a gente tem conhecimento de vários que estão em situação difícil. Então, assim, a preocupação existe, é grande, tem algumas empresas que têm uma concentração grande dos Estados Unidos, uma concentração grande de quartzito que estão numa situação mais acomodada. Mas, no geral, a gente depende do mármore e do granito. Não existe quantidade só de quartzito para atender o mercado americano. Deu uma aliviada, mas não resolveu, né? Agora, no início, vocês falaram já de containers parados, saída de navio interrompida. Já dá para mensurar, assim, essas perdas? Nós não temos números fechados ainda, mas já tem algumas projeções, né? A projeção é de uma queda maior que 50%, porque eu quero fazer uma observação. Às vezes a gente fala que 56% das exportações vão para os Estados Unidos, mas na verdade, quando eu penso nas exportações da indústria, bem mais do que 50% vai para os Estados Unidos. É porque quando você pega o todo, tem muito bloco, e bloco, que é a matéria-prima, vai para a China e para a Itália. Mas quando eu pego a indústria só exporta produtos semi-acabado, que são principalmente as chapas.
daquilo que se exporta de chapa, a gente está falando de 77% que vai para os Estados Unidos. Então, a preocupação ela é bem maior, né, do que apenas a metade das nossas exportações. Então, a gente sente que esse mês, principalmente de agosto, a gente deve ter uma queda significativa no volume de contêineres saindo, mas nós não temos ainda números fechados, não. Pelo que a gente sente no mercado e conversa com os empresários, é que realmente há uma queda significativa. E ano passado vocês tiveram um problema até de falta de contêineres, né, para atender a demanda. Esse ano vocês, depois que foi anunciado, né, 9 de julho, o presidente anunciou, mas entrou mesmo em vigor aí dia 6 de agosto. Nesse meio termo aí, vocês têm saída interrompida? Realmente houve já uma queda nas exportações? Olha, na verdade é muito difícil. O que teve até, a gente vinha numa crescente muito grande. O acumulado em números do ano até junho, se comparado com 2024, já era mais de 20% de aumento de faturamento nas exportações comparado com o ano anterior. Quando aconteceu esse movimento, ainda antes de entrar em vigor, eu acho até que houve um movimento de antecipação, talvez naquele momento, que tenha até contribuído para o volume. Mas não dá para saber exatamente, né? Mas tinha tudo para ser um ano absolutamente recorde. Nós tínhamos tudo, estávamos caminhando para isso quando começou a acontecer. Isso daí tirou o sono desde o dia 9 de julho que vocês não dormiram mais em paz. É bom a gente falar essa questão de recorde. Nós estamos nessa esperança do recorde tem uns 3, 4 anos, né? Todo ano acontece um negócio, é impressionante. Ano passado, no final do ano, teve problema de contêiner, mas teve problema também da obra lá do Rio de Janeiro. Verdade. Aí os navios, porque a gente, tudo que vai para os Estados Unidos, carrega aqui cabotagem para o Rio, do Rio para os Estados Unidos. E começaram a obra no Rio, então os navios de cabotagem passavam aqui e omitiam o porto aqui do Espírito Santo, quer dizer, a mercadoria ficava para trás. E a gente tinha certeza que ia bater 1,5 bilhão, né? Nós estamos com 1,3 bilhão há tanto tempo aí, não sai disso de jeito nenhum. Então, cada ano é uma história. Teve o problema da obra aqui também no Espírito Santo. Teve vários. Cada hora vem essa questão. Aí vai atrapalhar um pouco, vai retardar um pouco. E eu também acho assim, que no mês de julho houve assim, aquela janela ali, todo mundo correu para despachar o material, soltar todos os contêineres e tal. Realmente agora é agosto, que é agosto, setembro, que a gente vai realmente conhecer como é que vai. Mas vocês ainda esperam que possa inserir o mármore e o granito numa lista de exceção? Vocês, inclusive, mostraram estar bem articulados com as entidades americanas nesse sentido. Nós fizemos o seguinte movimento. A gente tem uma parceria muito grande com uma associação lá, que é a NSI, que é a associação que representa todas as empresas importadoras nos Estados Unidos. Nós articulamos com eles por sua vez articularam com a NAHB, que é uma associação de construtoras americanas. Essa é uma associação com 140 mil membros, com incorporadoras, grandes construtoras residenciais. E nós fizemos uma carta em conjunto. Essa carta foi distribuída pelo Centro Rochas para os nossos associados, que mandou para os seus importadores, que todos mandaram essa mesma carta para o USTR, que é o órgão do governo federal americano, que está tratando das tarifas. Então foi uma articulação que, assim, eu até fiz um artigo de opinião, né? Eu acho que o que a gente fez, de fato, contribuiu para que os quartzitos entrassem na lista de exceção. Não dá para ter certeza absoluta, mas a gente com certeza ajudou. E agora a gente tem uma série de outras frentes que foram abertas na tentativa de inserir os granitos e os mármores também. Isso mostra a força da entidade, né? Da entidade empresarial. Está buscando assim, todos os atores que a gente identifica que pode contribuir, a gente está fazendo o acesso e trabalhando junto. Agora, vamos para os Estados Unidos agora, semana que vem tem a feira, na outra semana, numa missão da CNI, que vão vários setores, vão em torno de 30 empresários, né?
de vários setores, várias associações nacionais de outros setores, né? E justamente fazer esse trabalho com empresas americanas para poder entrar dentro do governo americano. E a gente acredita muito que vai conseguir reverter, né? Em algum momento vocês imaginaram esse cenário? De forma alguma. Eu nunca imaginei uma coisa dessas, nunca, nunca. Esse não é um problema que você desenha no mapa de riscos, né? Porque os Estados Unidos, de tudo que os Estados Unidos, vou falar só de rocha especificamente, tudo que eles consomem, 85% é produto importado. Desses 85% que eles importam, o Brasil representa 23%, 24%. É o maior player, o maior fornecedor. Quando é que nós iríamos imaginar que, de repente, isso tudo seria tarifado em 50%? Porque mexe lá no mercado interno também, né? Não atinge só o externo, o interno também. O estudo da NHB, que eles, inclusive nós apresentamos lá na Embaixada Brasileira em Washington, eles fizeram um estudo que, da pandemia para cá, o custo da casa americana, dado a situação da pandemia e também já o início das tarifas, subiu quase 42% nesse período, enquanto a inflação americana durante esse mesmo período foi de 21%. Então, e agora as tarifas começam a chegar no bolso do americano de fato, né? Então, é importante essa articulação até para a gente controlar um pouco a narrativa do lado de lá e explicar que isso está acontecendo por conta de uma decisão interna, né? Uhum. E agora se aproxima a Cachoeiro Stone Fair, né? Vocês acreditam que isso pode trazer algum ruído ou atrapalhar a feira de alguma forma? Qual a expectativa de vocês? Não, eu acho que assim, a feira de Cachoeiro, a grande movimentação é o mercado interno. E a parte de exportação é mais na América Latina, o maior movimento é isso aí. Lógico que sempre aparece um ou outro cliente americano, um ou outro europeu, chinês sempre tem, né? Que chinês tem no mundo todo. Então, mas assim, em termos desse problema com os Estados Unidos, eu acho que para a Feira de Cachoeiro não tem muito a questão. E qual a expectativa com essa edição 2025? A feira está lotada, a feira falta espaço, né? Ela cresceu 15%, mas se tivesse mais espaço, cresceria mais, né? A gente tem conhecimento, assim, de empresas, assim, com potencial muito grande que não vai expor porque não tem mais espaço, né? A cidade está cheia, os hotéis estão lotados, então, com certeza vai ser mais um sucesso, mais um evento, um grande evento. Não tem a menor dúvida que vai ter muita movimentação aí essa semana que vem. E o setor de rochas naturais vai estar na Marmomac, que é realizada na Itália, né? Agora em setembro. Depois tem a Marmomac Brasil em fevereiro. Mas essa na Itália especificamente é a primeira vez que vocês vão ter uma presença tão marcante, né? Um espaço apropriado, exclusivo. É o momento de aproveitar isso para descobrir novos mercados para as rochas brasileiras? A gente trabalha essa questão de novos mercados, né, outros players para a gente. Mas assim, a grande verdade é que os Estados Unidos, a participação é muito grande. Os Estados Unidos, como o Fábio falou, você olhando só a exportação de chapa, dá quase 70% ou 80% de concentração para os Estados Unidos. E assim, é um grande parceiro comercial, né? Não existe problema de inadimplência. Assim, existe com alguns casos que você vai ver nem é americano, alguns latinos que tem depósito lá também. Mas, assim, a relação é muito grande, muito forte, muito antiga, né? Tem uma parceria muito grande. E o segundo colocado não tem 10%, é 5%. Se a gente olhar só a chapa, capaz de dar até menos de 5%, né? Então, se você mudar Qual é o país aí que vem em segundo? O México? Então, nem cabe essa quantidade, né? Então, assim, você fazer essa alternância de mercado, a gente vem trabalhando há muito tempo, né? Fazendo ações no mundo todo. Mas a gente tem construído, a gente tem ampliado cada vez mais o número de países que o setor de rocha consegue atingir, mas é um passo a passo, né? É um constante. Assim, Kikina, também se a gente estudar os outros países que exportam chapa de pedra natural, também há.
uma concentração grande para os Estados Unidos. Talvez menor do que a nossa, mas é o caso da Itália. Grande parte do que se exporta de chapa da Itália também vai para os Estados Unidos. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena destacar o fato de que a gente tem que diversificar, a gente tem que abrir. Nós não vamos conseguir simplesmente em 1 ano ou 6 meses descobrir outro grande mercado. Não é assim que funciona, né? Essas coisas levam anos, até porque nosso setor é uma mistura de material de construção com moda, né? As pessoas têm que querer aquilo que a gente tem para vender, as cores, as propriedades. Às vezes determinados países não têm aquele mesmo gosto para aquele tipo de material, então a gente depende disso. Mas voltando à questão da Itália, da Marmomak, lá sem dúvida é uma feira, uma plataforma onde você tem gente do mundo todo, né, indo do Oriente Médio, do Sudeste Asiático, da própria Europa, ali do leste europeu. Tem muitos lugares que compram chapa, e o Brasil, nessa edição, é uma edição especial para a gente, porque a gente vai ter um hall, um pavilhão inteiro, né, um hall só do Brasil. Então isso nunca, a Marmomak é a maior feira do mundo do nosso setor, e nenhum outro país na história teve esse prestígio de ter um hall só dele. Então, para a gente é um marco esse ano. Uhum. Ainda falando aí dos efeitos do tarifaço, o governo federal anunciou o Brasil Soberano, né, a medida provisória para mitigar aí um pouco essas perdas, e o governo estadual em breve também deve anunciar. Como é que o setor está percebendo isso? Vai beneficiar as empresas? Vocês acham que isso vai chegar até as empresas do setor de rochas? Eu queria falar só mais um pouquinho a diferença desse tarifaço para as outras crises que a gente passou, que foi lá nas Torres Gêmeas e no Covid, né, que teve assim um baque enorme na comercialização, 1, 2, 3 meses, depois retomou. Só que naqueles 2 momentos, o problema foi mundial, né? Hoje, né, a grande preocupação nossa é que se o Brasil ficar com a taxação maior do que alguns principais concorrentes nossos. Então, essa negociação... A competitividade, né, afeta a competitividade. Essa negociação aí diplomática do país, isso é muito importante, né? Para a gente, assim, lógico que a gente está trabalhando para tirar fora do tarifaço, mas assim, se tiver uma equidade na taxação, não tem problema, né? Como foi lá atrás, que o problema foi igual para todo mundo. A nossa, né, a grande preocupação é essa, ter algum desequilíbrio, e isso atrapalha a competitividade do setor de rocha, que hoje investiu muito, né, e é muito competitivo, principalmente nos Estados Unidos. Mas se tiver taxação diferente, realmente é um risco muito grande para a gente. E sobre o Brasil Soberano e o pacote que deve vir aqui do Estado? Então, a gente participa tanto no governo federal como no governo estadual. A gente está presente em todas aquelas ações que houveram, né? Reunião lá com o vice-presidente, reunião aqui com o vice-governador. E em termo federal, a gente tem a promessa lá de um seguro competitivo, né, para garantir as exportações. Tem a promessa de uma linha de financiamento, tem a promessa do Pronamp, que é uma linha, né? Então, assim, saiu essa semana, né, semana passada, saíram alguns pontos, né, que podem realmente suprir e segurar essa situação de insegurança para essas empresas que estão com um problema de caixa. E a mesma coisa que no Espírito Santo. Nós tivemos também duas reuniões com o vice-governador, e ele falou que estão estudando, que deve lançar agora semana que vem, uma linha de crédito, né, com uma condição especial para essas empresas que têm concentração nos Estados Unidos, como também a questão de liberar alguns pontos para a utilização dos créditos de ICMS, já que o setor é muito concentrado, tem muitas empresas que têm. A gente pediu que se ele liberasse para a utilização na compra de bens de capital, né, que assim, você vai comprar outra máquina, você vai gerar emprego, você vai gerar imposto, né? Então, o governo foi bem atento nesse ponto e está falando que sai realmente bem alguma coisa aí semana que vem. Nós estamos na expectativa. Eu vou fazer uma observação, Kikina, que
no setor de rochas você tem muitos exemplos de empresas que só exportam, ou que o faturamento é 95% da exportação. Essas empresas acumulam muito crédito, tanto federal quanto estadual, né? No caso dos tributos federais, você ainda compensa um pouco, quando é possível, com tributos, com imposto de renda, contribuição social, mas no caso dos tributos estaduais, isso tudo vai se acumulando e você não tem uso nunca. E a verdade é que o setor de rochas exporta muito tributo. Você acaba exportando muito imposto, que você acumula isso tudo na cadeia e você não consegue fazer um processo para de fato utilizar isso. Então, na esfera federal, o reintegra, que foi um dos pontos do governo federal, é mais do que devido. Isso já existia antes, era uma forma do governo devolver para as empresas uma parte daquilo que eles exportaram de tributos, e no estadual que venha realmente programas que façam com que a gente consiga utilizar esses créditos de ICMS, porque senão isso vai acumulando e as empresas vão perdendo isso depois de um determinado tempo, né? Então, espero que isso realmente vire ações práticas, né? Que os empresários possam utilizar. Falando um pouquinho de Espírito Santo, para a gente fechar, qual é o raio-x do setor de rochas aqui do estado, em termos de empresas, trabalho, movimentação? Assim, eu vou provocar. Assim, a gente é muito otimista, né? Eu sou muito otimista, acho que o setor de rocha, como eu falei aquela hora, ele vem assim, cada ano é uma história negativa, impressionante. Todo ano que a gente acha que esse ano nós vamos... Mas assim, a gente tem muita esperança que existe várias evidências que tem muita coisa para acontecer ainda, né? A gente olha assim, primeiro que assim, o setor ele amadureceu muito na questão de comunicação, né, investimento em marketing e tal, mas não existe um grande projeto, né? A gente é muito novo, de 60 anos que encerrou o primeiro bloco lá em Cachoeiro. Então, tem muita gente que não conhece. Tem gente aqui no Espírito Santo que não conhece direito, né? Não conhece uma mineração, não conhece uma indústria direito. E a nossa indústria, assim, ela tem o que tem de melhor no mundo. Tem de melhor no mundo, os melhores equipamentos do mundo estão aqui no Espírito Santo. E não é uma empresa, não são várias empresas, né? E são empresas 100%, todas têm circuito fechado, não joga água fora, a água é recirculada, só completa o que evapora, o que perde na evaporação durante o processo. Assim, tem que pôr muita coisa boa e assim, a gente acha que tem muito mercado ainda, porque essa comunicação, como ela está iniciando a gente chegar perto lá realmente dos especificadores, dos arquitetos, dos designers, eu acho que isso, quando a gente conseguir, e se Deus quiser, né, fazer um grande projeto mesmo de comunicação, uma coisa a nível nacional, como o agro é pop aí, né? Uma coisa assim grande, alguma coisa de volume, eu tenho certeza que esses números subiriam muito, né? E outro ponto que assim, o setor de rocha brasileiro, ele exporta chapa. Por isso que ele tem uma parceria muito grande com os Estados Unidos. A gente manda chapa lustrada, mas as marmorarias são lá. Tem 12 mil empresas lá, tem 200 mil funcionários lá. Então, o Brasil, ele não faz obra no exterior. Ele não exporta obra, ele exporta chapa e gera emprego lá nos parceiros lá. Então, a gente acha também que isso, uma hora, nós vamos aprender esse know-how de chegar no terceiro ciclo e realmente fazer obra no exterior. Então, tem muita coisa, né? Todos os anos que a gente assim, vem trabalhando muito, embora os números são pequenos, mas a gente tem trabalhado muito essa aproximação com esses especificadores e tal, a gente vê que cada vez mais as rochas naturais elas ficam assim num lugar mais luxo, né? Mais requintado, mais, né? Os outros materiais como se fosse mais produção, como se fosse mais quantidade, né? Você vai fazer 200 casas, você bota lá 200, mas você vai fazer um hall de entrada, você quer botar um material, você vai fazer um banheiro, vai fazer um... Né? E é aí que a gente vem crescendo, né? E eu acredito muito que vem muita coisa ainda pela frente ainda. Meu raio-x é assim, nós somos um setor de quase 15 bilhões de reais, é um setor relevante, com coeficiente de exportação elevado,
né, quase 40%, onde tudo que a gente produz, 35%, 37% vai para exportação, em peso, em volume. Então é bastante relevante. Ao longo dos últimos anos, como associação, a gente percebe que a nossa capacidade de se organizar aumentou muito, muito mesmo, assim, de interlocução, não só com contrapartes dentro do Brasil e fora, mas também entre nós mesmos, né? E mais consenso entre os empresários, entre o que precisa ser feito, o que precisa ser priorizado. A gente vem fazendo aí os últimos planejamentos estratégicos do setor. Então a gente enxerga esse potencial, tem alguns desafios grandes a serem superados do ponto de vista de infraestrutura, mesmo legislação, como a gente acabou de falar de ICMS e tudo, mas eu acredito muito no potencial desse setor aqui, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, porque eu acho que não existe, eu sempre falo isso, não existe nenhuma razão do Brasil não ser o principal fornecedor de pedra natural no mundo. Não tem. Talvez lá no passado tivessem razões para a Itália, Turquia e Índia serem, mas nos dias de hoje o Brasil tem todos os elementos para ser o número 1 no planeta. É o quinto. Quarto maior produtor e quinto maior exportador. Outra Está coisa, caminhando para ocupar a primeira colocação. Sim. você falou de infraestrutura, né? A expectativa que nós estamos também com a questão do poder metame, né? Sim. A gente poder ter finalmente a oportunidade de ter Escoar direto, né? Não precisar mais da cabotagem. isso aí. Exatamente. Menos tempo, menos custo. Então, embora o cenário no momento ainda seja meio nebuloso, tem lá aquela luz no fim do túnel brilhando. Isso aí. Se a gente não tivesse fé, né, e esperança, jogava toalha. É porque a gente acredita que a gente vai conseguir superar os desafios, né? Obrigada por essa conversa, essa entrevista, esse tanto de informações, um setor super importante para a economia capixaba, e a gente vai acompanhar esse assunto aí de perto. Obrigado, Kikina, pelo convite, sempre à disposição. A gente agradece, assim, tirar um tempo para falar do setor, né? A oportunidade que a gente tem e nós vamos estar sempre prontos. É só chamar que a gente vem. Maravilha. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.